Bom dia! Hoje, 8 de abril de 2024, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo da série Richard Dawkins e o seu livro Deus, um delírio. Deus, um delírio. Esse, o 43º vídeo. 43 vídeos até agora sobre este maravilhoso livro. Começamos pela capa, analisando tudo que está aqui. Depois, contracapa, analisamos tudo isto aqui. Entramos no livro e estamos na página 14. Na página 12, a partir da página 12, o Richard Dawkins colocou neste livro alguns comentários negativos sobre este livro dele. Ele colocou aqui, neste livro, comentários negativos. E ele vai analisando um a um. Então, ele começou a mostrar o primeiro comentário negativo que ele recebeu na página 12. E aí, na página 13, o segundo comentário negativo. Na página 14, o terceiro comentário negativo. Já vimos os 3. E agora veremos o quarto comentário negativo aqui na página 14. Então vamos agora ao quarto comentário negativo recebido pelo Richard Dawkins. Aqui está. Começa aqui, ó, o quarto comentário que ele recebeu. Continua na página 15, aqui, vamos pegar isso aqui por inteiro. E termina aqui no início da página 15. Aí. Então vamos analisar aqui, gente, o quarto comentário. E vamos ver aqui a resposta do Richard Dawkins. Muito bem. Aqui, o título que ele traz, o título é esse aqui. Sou ateu, mas quero me dissociar de sua linguagem estridente, destemperada e intolerante. Eis o título aqui. Então, alguém escreveu para o Richard Dawkins sobre este livro aqui, Deus, um delírio, e essa pessoa, ela diz ser ateia. Diz aqui, ó, sou ateu. Mas essa pessoa, ela quer se dissociar, ela quer se afastar da linguagem do Richard Dawkins. Essa pessoa aqui está reclamando da forma como o Richard Dawkins se manifesta neste livro aqui. Segundo essa pessoa, que é ateia, ela diz que o Richard Dawkins tem uma linguagem, ele faz uso de uma linguagem estridente, destemperada e intolerante. Entendeu, gente? Então, essa pessoa escreveu dizendo que também é ateia, só que ela não faz uso da mesma linguagem que é feita pelo Richard Dawkins. Então, vamos analisar isso aqui. E o Richard Dawkins, nas páginas 14, 15 e 16, vou mostrar aqui, ele vai se defender. Ele vai dizer que ele jamais faz uso de uma linguagem estridente, destemperada e intolerante. E ele tem razão. Muitas pessoas dizem aí que o Richard Dawkins, ele é intolerante, é um ateu intolerante. E isso é uma mentira. Isso não tem verdade alguma, entendeu? Então, uma pessoa que diz que o Richard Dawkins faz uso de uma linguagem estridente, destemperada e intolerante, essa pessoa não sabe o significado desses adjetivos aqui. Então, veja, temos 3 adjetivos: estridente, destemperada e intolerante. O Richard Dawkins não é estridente, ele não é destemperado e ele não é intolerante. Entendeu? Vamos estudar isso aqui com exemplos. Então vamos lá. O Richard Dawkins
Dawkins, na página 14, começa aqui a explicar por que ele não faz uso de uma linguagem intolerante, destemperada e estridente. Então ele escreve assim: na verdade, quando se analisa a linguagem de Deus um delírio, ela é menos destemperada ou estridente do que a que achamos muito normal quando ouvimos analistas políticos, por exemplo, ou críticos de teatro, arte ou literatura. Minha linguagem só soa contundente e destemperada por causa da estranha convenção, quase universalmente aceita, de que a fé religiosa é dona de um privilégio único: estar além e acima de qualquer crítica. Então, o Richard Dawkins começa respondendo aí a essa crítica negativa feita por uma pessoa. Então ele começa respondendo assim, e ele foi brilhante aqui na explicação dele. O Richard Dawkins, ele está dizendo que ele não faz uso de uma linguagem estridente, destemperada e intolerante. Ele não faz uso dessa linguagem com essas características, entendeu? E ele vai explicar isso aqui de forma bem fácil. Ele está dizendo aqui, no início, Dawkins, que a linguagem dele sobre a religião e a linguagem que está aqui, por exemplo, no livro Deus um delírio, ele diz que a linguagem que está aqui neste livro, ela é menos estridente, ela é menos destemperada, ela é menos intolerante do que a linguagem utilizada por muitos políticos, por críticos de teatro, por críticos de cinema e até mesmo e principalmente por cristãos. E aí, pastores evangélicos com mais ênfase ainda. Então veja, logo aqui de início, o Richard Dawkins está dizendo que a linguagem que ele usa aqui no livro dele e em qualquer livro de sua autoria é menos intolerante, o uso que ele faz da linguagem é menos intolerante, por exemplo, do que a linguagem praticada por muitos líderes cristãos. E aí, com maior ênfase, pastores evangélicos. Muitos aí fazem uma linguagem muito mais estridente, muito mais destemperada, muito mais intolerante, e a gente vê isso. Então, esses pastores evangélicos, muitos, fazem uso dessa linguagem intolerante muito mais do que o próprio Richard Dawkins aqui no livro dele. E ele explica aqui no final, ele diz assim, veja, minha linguagem só soa contundente e destemperada por causa da estranha convenção, quase universalmente aceita, de que a fé religiosa é dona de um privilégio único: estar além e acima de qualquer crítica. Ele está dizendo aí que a linguagem dele só soa contundente, só soa intolerante, só soa destemperada para muitos religiosos aí, porque ele diz que esses religiosos não gostam de ter sua fé criticada, entendeu? É o que ele diz aqui, que a linguagem que ele faz não é intolerante, mas só é intolerante para alguns religiosos aí que não gostam de ver sua religião sendo criticada. É por isso que esses cristãos aí, religiosos, dizem que o Richard Dawkins é intolerante. Jamais. Ele não é intolerante. Ele diz aqui que a linguagem que ele usa só é intolerante para esses
religiosos que não aceitam críticas, entendeu? Porque ele diz aí que a religião, ela quer ficar longe das críticas, não aceita crítica. Já outros ramos aí aceitam críticas, né? Você critica a economia brasileira, ninguém vai odiar você. Você critica uma peça teatral, por mais forte que seja a crítica, ninguém vai odiar você. Se você critica um time de futebol, ninguém vai odiar você por essa crítica. Mas se você critica uma fé religiosa, aí os religiosos vão criticar você. Então ele está dizendo que, no fundo, a linguagem que ele utiliza no livro só é, no fundo, intolerante para pessoas religiosas que não aceitam críticas. Entendeu? O Richard Dawkins nada tem de estridente, nada tem de destemperado, nada tem de intolerante. E é o que vamos ver aqui logo neste início aqui, e depois vamos ver ao longo do livro dele. Entendeu? Então quem diz que o Richard Dawkins é estridente, destemperado e intolerante, essa pessoa não sabe o significado desses adjetivos. Essa pessoa tem que ir a um dicionário da língua portuguesa e analisar esses adjetivos aí, porque o Richard Dawkins nada tem a ver com eles. Então vejamos agora aqui o segundo trecho aqui do texto dele, agora na página 15. Ele diz assim, o Dawkins: em 1915, o parlamentar britânico Horácio Bottomley recomendou que, depois da guerra, se por acaso num restaurante você descobrir que está sendo servido por um garçom alemão, jogue a sopa na cara suja dele. Se você se vir sentado ao lado de um secretário alemão, vire o tinteiro na cabeça suja dele. Então o Richard Dawkins está dizendo aqui, e ele continua: isso sim, ele está dizendo em relação ao discurso feito aqui por esse parlamentar britânico em 1915. Ele está dizendo aqui, o Richard Dawkins, que esse discurso, isso sim, é um discurso estridente e intolerante. E ele diz: e eu teria pensado ridículo e ineficaz como retórica mesmo para aquela época. Então o Richard Dawkins está trazendo um exemplo aqui de um parlamentar, de um político britânico chamado Horácio Bottomley, dizendo que em 1915, já ali na Primeira Guerra Mundial, em 1915, esse parlamentar aí fazia discurso intolerante. Ele dizendo às pessoas ali que se encontrasse, veja bem, isso lá na Inglaterra, hein? Ele dizendo que se um inglês encontrasse em um restaurante, por exemplo, um garçom alemão, esse inglês devia jogar a sopa na cara do alemão. Olha aí, isso sim é que é uma linguagem estridente, destemperada, uma linguagem intolerante. O Richard Dawkins está dizendo aqui. E ele disse que se fosse ele, jamais teria recomendado alguém atacar alguém. O Richard Dawkins, neste livro dele e em qualquer livro dele, jamais ele manda atacar alguém. Ele não faz parte de violência alguma. Pelo contrário, o Richard Dawkins, entendeu? Então ele traz aqui como exemplo logo esse político aí, que esse político fez um discurso intolerante, dando aí orientação para que se um inglês encontrasse um alemão, um garçom alemão em um restaurante lá na Inglaterra, esse inglês devia jogar sopa quente na cara do alemão. Ou se sentasse ao lado de um secretário alemão, esse inglês devia virar o tinteiro na cabeça do alemão. Isso sim é que é uma linguagem estridente, uma linguagem intolerante.
E o Richard Dawkins diz aqui que se o Richard Dawkins estivesse no lugar desse político, jamais faria esse discurso intolerante. Então, Richard Dawkins nada tem a ver com intolerância. Pelo contrário, é um homem calmo, tranquilo. Entendeu? É simples entender isso aqui. Vejamos agora mais um trecho aqui na página 15 e terminando na página 16. Vou explicar aqui. Então, o Richard Dawkins continua escrevendo assim. Veja, ele está respondendo a essa crítica que ele recebeu de alguém. Alguém diz que é ateu, mas esse alguém não comunga com o Richard Dawkins, porque ele diz que a linguagem do Richard Dawkins é estridente, destemperada e intolerante. Então, o Richard Dawkins está respondendo a essa pessoa aqui. E ele continua na página 15, diz assim: críticos de literatura ou de teatro podem ser zombeiteiramente negativos e ganhar elogios pela contundência sagaz da resenha. Mas, nas críticas à religião, até a clareza deixa de ser virtude para soar como hostilidade. Um político pode atacar sem dó um adversário no plenário do parlamento e receber aplausos por sua combatividade. Mas basta um crítico sóbrio e justificado da religião usar o que em outros contextos seria apenas um tom direto para a sociedade polida balançar a cabeça em desaprovação. Até a sociedade polida laica, e especialmente aquela parte da sociedade laica que adora anunciar: sou ateu, mas. Eis aqui a quarta crítica negativa recebida pelo Richard Dawkins. E aí já li aqui os 3 principais parágrafos. Então vamos aqui. Vamos lá. O Richard Dawkins aí, ele mostrou que a linguagem dele, aqui no livro Deus, um Delírio, a linguagem dele é menos estridente, é menos destemperada, é menos intolerante do que muitos discursos aí feitos por religiosos, e no caso aqui cristãos, também discursos feitos por políticos e por críticos aí de arte, de literatura, de cinema. Esses críticos aí, muitos desses políticos, desses críticos e desses líderes evangélicos, principalmente, muitos, sim, usam uma linguagem muito mais estridente, muito mais intolerante, muito mais destemperada do que o Richard Dawkins. E vamos dar exemplos aqui, entendeu? E aí, na última frase dele aí, ele diz que é sempre assim. Quando um político faz uma crítica ácida, uma crítica intolerante contra outro partido político, esse político recebe aplausos, mesmo fazendo um discurso intolerante. Alguns pastores evangélicos que fazem discursos intolerantes, pregando a violência, como a gente vê, recebem aplausos dos fiéis, mesmo fazendo uso de uma linguagem intolerante. Viu aí? Mesmo assim recebe aplausos. Já o Richard Dawkins, ele diz que não faz uso de uma linguagem intolerante, ele critica a religião de forma séria, critica a religião, e por ele criticar a religião de forma séria, sem ameaçar alguém, ele recebe muitas críticas negativas, só porque está criticando a religião e sem fazer uso de violência. Já líderes evangélicos, por exemplo, muitos fazem uso de um discurso intolerante e recebem aplausos. E vamos mostrar isso aqui para que você entenda. Então é isso que ele diz, a religião, ela não aceita críticas. Qualquer pessoa que criticar a religião em si, entendeu? Pelos fiéis,
os fiéis vão dizer que esse discurso é intolerante. E não é. E não é. É por isso que o Richard Dawkins diz que ele não faz uso de linguagem estridente, destemperada e intolerante. Pelo contrário, ele vai ali em cima da ferida. Ele vai em cima da ferida. Ele jamais prega violência contra quem quer que seja. Critica de forma ácida a religião. Entendeu? Mas está desvinculado de qualquer violência. É isso aí. E vamos dar aqui vários exemplos de que o discurso de Richard Dawkins, a linguagem que ele usa no livro dele aqui, em qualquer livro, vamos mostrar aqui que não é linguagem intolerante. E vamos mostrar que a linguagem intolerante está principalmente com os religiosos, que fazem discursos intolerantes, discursos de ódio. Estão com os religiosos e não com o ateu Richard Dawkins. Vamos mostrar aqui alguns exemplos. Vamos começar aqui com políticos bolsonaristas. Agora, durante a eleição aí, na disputa para a presidência, Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Você viu aí, por jornais, rádios e televisão, políticos bolsonaristas com discursos inflamados, com discursos destemperados, estridentes e, principalmente, discursos intolerantes. Políticos bolsonaristas. Você viu vários aí, senadores, deputados federais, estaduais, etc. Políticos bolsonaristas, por exemplo, ferindo a honra dos ministros do STF e de seus familiares, propagando o ódio, propagando a tomada do poder por meio da violência. Políticos bolsonaristas, isso sim, são discursos intolerantes. E isso aí não faz parte do mundo de Richard Dawkins. Em todos os livros de Richard Dawkins, ele não faz um discurso intolerante, pregando violência contra quem quer que seja. Viu aí o que é você mostrar a verdade? Você entendeu? Vamos lá, outro exemplo aqui. Alguns pastores evangélicos aí, você vê alguns pastores evangélicos com discursos de ódio, com discursos intolerantes contra, por exemplo, essas religiões de matriz africana. Você vê por aí, é muito comum pastores evangélicos dizendo que Umbanda, Candomblé e Espiritismo, por exemplo, são religiões do demônio. Você vê muitos pastores evangélicos pregando essa maluquice. Isso sim é que é uma linguagem intolerante. Isso é uma propaganda de caráter intolerante. Pregar que outras religiões pertencem aos demônios. Isso é que é linguagem intolerante e não a que o Richard Dawkins faz uso em seus livros, entendeu? Citei aqui em um vídeo o pastor norte-americano que já faleceu, Pat Robertson. Ele pregava, famoso lá nos Estados Unidos, pastor evangélico. Ele pregava ódio, ele pregava um discurso intolerante. Aí sim, um cristão pregando a intolerância, entendeu? Eu mostrei isso aqui. E um exemplo, no dia 22 de agosto de 2005, esse pastor muito famoso, milionário nos Estados Unidos, Pat Robertson, ele num programa de televisão, veja, ele pediu que os Estados Unidos matassem o Hugo Chávez, que era presidente da Venezuela. Então veja, um pastor cristão, em um programa de televisão seu, evangélico,
pedindo que os Estados Unidos matassem Hugo Chávez. Isso sim é que é uma linguagem intolerante. E aí, usada por um cristão, e não pelo ateu Richard Dawkins. É por isso que o Richard Dawkins diz que ele não é uma pessoa intolerante, que ele não é uma pessoa destemperada e estridente. E aqui está, eu dando exemplos aqui de políticos cristãos e pastores aqui cristãos, pastores evangélicos. Veja outra aqui, linguagem intolerante. O bispo Sérgio von Helder, no programa de televisão, na televisão Record, da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, ele, há muitos anos, em pleno programa de televisão, ele xingou, isso sim é que é linguagem intolerante, ele xingou e chutou a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que é respeitada pelos cristãos católicos. Então, o bispo da Igreja Universal do Reino de Edir Macedo, ele xingou uma imagem de uma santa para os católicos. Isso sim é que é linguagem estridente, destemperada e intolerante, e não a linguagem utilizada por Richard Dawkins aqui em seu maravilhoso livro. Mais exemplos aqui, vamos lá. Em março de 2011, o pastor americano Terry Jones queimou um exemplar do Alcorão. Veja aí, um pastor norte-americano, Terry Jones, veja aí, evangélico, ele queimou um exemplar do Alcorão, que é o livro sagrado para os muçulmanos, os adeptos do islamismo. Então veja, um cristão em pleno culto evangélico queimando um livro sagrado, entre aspas, de outro povo. Isso sim é que é fazer uso de linguagem estridente, destemperada e intolerante. O Richard Dawkins jamais queimaria um livro religioso qualquer. O Dawkins é um homem de fina educação. Ele lê livros religiosos para fazer as críticas, mas rasgar não, destruir não, queimar não. Então veja, um pastor americano aqui e muitos pastores aí queimam o Alcorão, ofendendo aí a fé dos muçulmanos, entendeu? Então, quando alguém faz isso, queima um livro religioso qualquer, queima de propósito para atacar a fé do outro, isso aí ele está fazendo uso de um ato intolerante. Viu aí? Quando ele xinga, ele está fazendo uso de linguagem intolerante. Então, são os religiosos que comumente fazem uso de linguagem intolerante, e não o ateu Richard Dawkins. Outro exemplo aí, cristãos propagam, isso aí eu já disse aqui, né? Propagam que o espiritismo kardecista, Allan Kardec, é uma religião do demônio. Muitos cristãos propagam essa maluquice aí. Já os espíritas kardecistas não atacam os cristãos. São pessoas calmas, os espíritas kardecistas. Mas os cristãos criticam. A gente vê isso aí com muita assiduidade, criticando aí o espiritismo kardecista. E você vê que criticam também candomblé, umbanda, etc. E pior, cristãos praticam atos de intolerância aqui mesmo no Brasil. Alguns cristãos praticam atos de intolerância, destruindo templos espíritas aqui no Brasil, destruindo templos de umbanda e candomblé. A gente vê isso com muita frequência. E quem faz isso? É o Richard Dawkins? Richard Dawkins jamais queimaria uma igreja qualquer. Ele não é violento, pelo contrário. Agora veja onde está a intolerância: no meio religioso.
Então, você vê aqui no Brasil, no próprio Brasil, cristãos destruindo templos espíritas, queimando, destruindo templos de Umbanda, destruindo até mesmo imagens encontradas nas igrejas católicas. Então você vê que quando uma pessoa diz que Richard Dawkins ele é intolerante, essa pessoa não conhece o significado do adjetivo intolerante. Essa pessoa deve procurar um dicionário. Outro exemplo aqui, veja um exemplo agora bem recente. Eu digo agora em 2019, 2020. A polícia lá no Rio de Janeiro prendeu o chamado, entre aspas, bonde de Jesus. Procure aí, você vai descobrir. Lá no Rio de Janeiro, em 2019 e 2020, a polícia civil prendeu um grupo de traficantes cristãos. O grupo chamava-se o Bonde de Jesus. Veja aí, está aí, procure aí no G1 na Globo, você vai ver isso aí lá no Rio de Janeiro. Traficantes cristãos se formaram ali com o nome o Bonde de Jesus. E começavam, eles começaram, melhor dizendo, esses traficantes cristãos, começaram a atacar templos espíritas e de religiões de matriz africana. Destruíram muitos aí terreiros e também templos espíritas. Viu aí? Ou seja, traficantes cristãos destruindo aí templos de outra religião. Isso aí sim, atos de intolerância. Isso aí sim, nada a ver com Richard Dawkins. Outro exemplo aqui, para a gente terminar aqui rapidamente. Veja, você vê pastores evangélicos aí, alguns, não todos, claro, alguns pastores evangélicos aí pregando abertamente contra os homossexuais. Quando eles pregam contra os homossexuais, ele está fazendo uma propaganda ruim, porque muitos evangélicos aí, cristãos, principalmente evangélicos, botam isso na cabeça e vão atacar homossexuais aí pelas ruas. Isso gera ódio. Você atacar homossexual, isso gera ódio. Aí às vezes um fiel vai lá, bota uma maluquice dessa na cabeça e passa a atacar homossexuais por aí, como a gente vê. Quando um homossexual é atacado por aí, quem pratica o ataque geralmente é religioso. Entendeu? Então, quando você faz um discurso de ódio contra os homossexuais, você está propagando a violência. E quem faz isso? Richard Dawkins? Jamais. Ele é um cientista? Jamais. Quem faz isso? O homem religioso com muita assiduidade. Entendeu, gente? E só para terminar agora. Aqui em Brasília, no Distrito Federal, numa cidadezinha chamada Sobradinho, morei lá durante 5 anos. Veja, 2 cristãos lá em Sobradinho, aqui no Distrito Federal, você pega isso aí no G1 da Globo. 2 cristãos foram condenados por destruírem um centro espírita. E esse centro espírita chamava-se Alta de Souza. Procure essa matéria aí no G1 da Globo. Você vai encontrar. Entendeu? Então, 2 cristãos aqui em Brasília, em Sobradinho, foram condenados por destruírem um centro espírita. Viu aí? Isso aconteceu em 2017. E é muito comum acontecer isso aí. Entendeu, gente? Então veja aí, ó, dei alguns exemplos, né? Quem estuda sobre religião sabe que a religião ela é intolerante. O cristianismo que nós estamos estudando aqui, a história do cristianismo é uma história de intolerância. Até hoje. Até hoje você vê aí. Você vê que religiosos de Umbanda, de Candomblé, religiosos de Espiritismo, eles não criticam, eles não incentivam violência. Pode ver, analise isso aí. Centro Espírita, os espíritas kardecistas, os adeptos de Umbanda e Candomblé, eles não praticam violência.
Eles não atacam igrejas cristãs. Não. Eles pregam o amor. Eles não fazem isso. Já o contrário acontece. São os cristãos que atacam centros espíritas, centros de umbanda e candomblé. São os cristãos que fazem isso. É simples você entender isso. Acompanhe aí, pegue jornais, pegue livros. Você vai ver que a violência sempre parte por parte dos cristãos, do lado dos cristãos. São os cristãos que incendeiam templos espíritas, destroem imagens de candomblé, de umbanda e até mesmo de imagens da Igreja Católica. São os cristãos que fazem isso. Então veja, a intolerância está com os cristãos, não está com os espíritas, não está com os membros do candomblé e de umbanda. Analise isso aí que você vai descobrir. Estude isso aí, é tão simples. É tão simples estudar isso aí. Você entendeu? Então aqui está. Vimos aqui a quarta crítica, negativa que o Richard Dawkins recebeu. E uma crítica injusta, porque o Richard Dawkins, como mostrei aqui, ele não é estridente, ele não é destemperado, ele não é intolerante. Intolerante é aquela pessoa que não aceita a opinião dos outros. O Richard Dawkins aceita. O que ele faz é criticar a religião, porque a religião traz muitos males. Então ele critica a religião. Então o Richard Dawkins, nesse livro dele, Deus um Delírio, ou em qualquer livro dele, ele jamais faz uso de linguagem intolerante. Ele não prega jamais a violência contra qualquer religioso. Pelo contrário, o Richard Dawkins prega a paz. O que ele faz é criticar de forma ácida. Ele critica a religião. Aí sim, esse fenômeno. E ele critica para mostrar que a religião traz muitos males. E aí, principalmente, o cristianismo. Ele se dedica aqui no livro dele mais ao cristianismo, porque é o cristianismo que mais aparece por aí, com atos de violência, discursos inflamatórios. Você vê aí facilmente pastores aí, alguns pastores evangélicos, pregando aí o ódio, pregando aí o mal para as pessoas. Durante a campanha da presidência aí, para a presidência do Brasil, você viu pastores evangélicos aí, alguns pregando aí a morte do Lula, porque o Lula teve câncer, E pastores aí pregando a morte de Lula, desejando que o câncer voltasse. Então veja que maldade. Um espírita não faz isso. Um adepto do candomblé não deseja a morte do Lula. Um adepto do candomblé não deseja a morte do Lula, mas alguns cristãos desejaram aí a morte do Lula. Você entendeu? Isso não é amor, isso é discurso de intolerância. Você viu aqui, alguns cristãos aí, bolsonaristas, muitos, aqui em Brasília, naquele ato, de quebra-quebra, do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e da Câmara dos Deputados, Você viu ali, Senado, você viu o Supremo e o Senado, o Congresso Nacional, Senado e Câmara e o Supremo Tribunal Federal, Você viu ali, O Poder Executivo, o Judiciário e o Legislativo e o Palácio do Planalto. Então você viu aquilo ali, aquela bagunça feita lá aqui em Brasília, E ali, quem quebrou aquilo ali? Quem fez aquilo? Quem participou daquele quebra-quebra aqui em Brasília? Cristãos. Cristãos bolsonaristas estavam ali, quebrando, fazendo uso da violência. Entendeu? Então, muito cuidado com a religião. E muito cuidado quando você diz aí que Richard Dawkins, ele é intolerante, destemperado, ele é estridente. Isso aí não se aplica ao Richard Dawkins. Vamos ver aqui esse livro dele por completo. E aqui, no livro, jamais ele incentiva a violência. Pelo contrário, ele critica a violência. E ele diz no livro dele, traz exemplos
de que a violência, muitas vezes, a violência vem do cristianismo, com pastores ali levando os fiéis a praticarem atos de barbárie. Entendeu? Então, quando uma pessoa diz que o Richard Dawkins, essa quarta crítica aqui, a pessoa dizendo sou ateu, a pessoa diz, sou ateu, só que eu não concordo com a linguagem estridente e intolerante do Richard Dawkins. Essa pessoa que fez essa crítica ao Dawkins, repito aqui, não sabe, não conhece o significado dos 3 adjetivos: estridente, destemperado e intolerante. Entendeu? Aí está, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.